gloriosa oportunidade. Quando o povo de Deus se reúne, ele se reúne para amar ao Senhor, reverenciar o Senhor na beleza da santidade dele. E é um povo que reconhece o agir de Deus na sua vida. Glorificamos a Deus, louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus pela oportunidade de fazer 49 anos. Louvo a Deus pela oportunidade de ter meus pais, o meu pai já com 89 e a minha mãe com 85. Meu pai fez 89 dia 14 de maio e a minha mãe fez agora dia 9 de maio, fez 85 anos. E a gente está pelo menos na metade do caminho, né? E na metade do caminho nós já chegamos e louvamos ao Senhor por isso. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, bendizer ao Senhor pela sua bondade, agradecer a Ele pela chance de crescer no conhecimento da sua vontade. Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos já na segunda quarta-feira que estamos trabalhando acerca do nosso servir a Deus no mundo. E o nosso servir a Deus no mundo diz respeito ao último passo do nosso culto. A última etapa do nosso culto é que nós saímos para servir. Nós, quando chegamos nesse templo aqui, nós oramos, falamos com o nosso Deus, nós lemos a Escritura, nós meditamos nela, nós louvamos o nome do Senhor, nós demonstramos reverência, educação e amor diante dEle, ouvimos a sua palavra, nós somos edificados pela palavra dEle, e nós somos então alimentados pela comunhão de uns para com os outros. Tudo isso é culto diante do Senhor. Então, na última etapa do culto, depois de nós ouvirmos e sermos alimentados pela palavra, qual é a última etapa do culto? É sair por aquelas portas e servir a Deus no mundo. É a última etapa do culto. Então, quando nós terminamos um culto, fazemos a oração final, cantamos o Homem Tríplice no domingo, e nós não saímos por aquelas portas com a intenção de servir a Deus no mundo, o que foi que nós fizemos dentro? Está faltando alguma coisa, está incompleto o nosso culto. O nosso culto falta algo. Então é necessário que nessas quartas-feiras que nós vamos falar sobre servir a Deus no mundo, é necessário que cada um de nós compreenda que a última etapa do culto, ela nunca cessa, assim como o culto nunca cessa. Toda vez que nós fizermos a oração final, que saímos por aquelas portas ali, nós entramos em campo missionário, nós saímos para servir a Deus. E aquilo que nós recebemos no culto, nós vamos repartir com outras pessoas. Amém? Então nessas quartas-feiras nós vamos aprender, nós vamos ouvir de Deus, nós vamos analisar na palavra do Senhor qual é o nosso papel depois da oração final, quando nós saímos por aqueles portais ali, edificados pela palavra do Senhor. João capítulo 17, a partir do versículo 14, do 14 ao 18, quantos acharam? Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém. Até aqui o versículo 18, né? Então nós vamos perceber que a maneira como Jesus foi enviado ao mundo é a maneira que nós também somos. Entender como Cristo chegou até nós é também entender como nós devemos sair por aquelas portas.
Porque se nós não entendermos o amor que trouxe Jesus aqui, nós não entenderemos como nós serviremos com amor quando saímos por aquelas portas. É preciso entender o amor que trouxe ele até aqui, porque o amor que trouxe ele até aqui é o mesmo amor que vai nos fazer sair daqui e servir a Deus lá. Porque ele disse aqui: assim como tu me enviaste, eu também os envio. Então o amor que trouxe Jesus é o mesmo amor que nos faz sair daqui para fazer o mesmo trabalho dele. Amém? Não tem diferença alguma. Então isso precisa ser compreendido, e nunca mais esse versículo ser lido da mesma forma. É o mesmo amor que estava em Jesus, agora ele transmitiu para nós, e agora nós vamos transmitir para outros. O mesmo amor, a mesma missão, a mesma didática. Amém? A mesma coisa, não tem como fugir disso. Nós temos um mundo em transe, em caos. Para nós muitas vezes é mais fácil criticar o mundo. O mundo, que ele diz aqui no versículo 15, no versículo 14, o mundo os odiou. O mundo nos odeia porque quem está errado não gosta de ouvir a verdade. Os nossos filhos, quando eles erram, quando eles pecam e quando eles desobedecem, que nós chamamos a atenção deles e que a gente dá uma palmada, eles não gostam. E pelo olho vermelho e pelo brilho dos olhos, eles estão querendo matar os pais. Depois aquilo vai passando, o sangue vai esfriando. A mesma coisa é quando nós repreendemos alguém que não conhece Jesus, que não anda pelo Evangelho. Quem não anda pelo Evangelho odeia quem anda. Então, quando nós vamos levar a palavra do Senhor, e essa palavra aos ouvidos de quem ouve é bem ácida, é difícil de ser digerida, nós temos que falar a verdade da palavra, embora as pessoas não queiram ouvir, mas nós temos que falar essa verdade baseada no amor que Ele colocou em nós. Não é a crítica ácida como alguns querem, chegar nas pessoas, pregar o Evangelho de maneira crítica, ácida, parece que está entregando um veneno para a pessoa. Não é isso. Você entrega a verdade, mas a verdade dita com amor. Porque Jesus também foi duro, mas ele falava a dureza da verdade com o amor de Deus. Amém? E ele não se importava se a multidão recebia ou se não recebia. Não importava. Importava era falar o conteúdo da revelação de Deus para as pessoas, e aqueles que eram de Deus ouviam a palavra de Deus. Mas a missão de quem traz o amor de Deus é falar desse amor e deixar Deus fazer o resto. Amém? Então essa também é a nossa missão. Então nós vamos entender que a crítica sem o amor, ela fere o Evangelho. Isso é o que nós temos como tema da mensagem de hoje. A crítica sem o amor fere o Evangelho. Nós vamos entender isso aqui. O que é que diz em João 3,16? Os irmãos ainda lembram ainda? Isso. O que trouxe Jesus aqui foi o amor de Deus. Ele deu o seu Filho baseado no amor dele. A base da vinda de Jesus é o amor. A base do anúncio do Evangelho é o amor. Se nós terminamos o culto, fazemos a oração final, saímos por aquelas portas ali e vamos falar desse Evangelho sem o amor que nos resgatou, nós vamos estar fazendo o quê? O nosso discurso vai estar desconstruído, vai estar sem a base, vai estar sem o alicerce que é o amor.
Que nós vamos chegar, vamos criticar porque a pessoa está alcoolizada, vamos criticar porque a pessoa está cheia de droga, nós vamos criticar porque ela está cheia das tatuagens da facção dele, nós vamos criticar porque ela faz parte de tal partido A, partido B, nós vamos criticar porque ela está fazendo alguma coisa. Mas se essa verdade do Evangelho não for baseada no amor de Deus, ela não vai ter a essência que o Evangelho traz, que é o Evangelho do amor de Deus. Veja, o versículo 14, ele vai falar sobre o eterno propósito que nos foi concedido. Como é que eu vou saber que eu vou estar realmente amparado no amor de Deus? Versículo 14 diz que eu lhes tenho dado a tua palavra. Então em nós, na igreja, foi semeado um eterno propósito, foi semeado o evangelho do reino de Deus. Então o evangelho que ele deixou com os discípulos é o conteúdo da tradição apostólica que nós também preservamos. O conteúdo da nossa pregação não pode ser diferente da tradição apostólica que eles receberam. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O que Jesus ensinou é o que nós vamos ensinar, com a mesma firmeza, talvez não mesmo com as mesmas palavras, porque Jesus chamou algumas pessoas de hipócritas, sepulcros caiados. Então você não vai usar isso, porque são palavras de Jesus, né? Talvez deixe essa dureza para ele. Talvez você não vá ser bem interpretado se você já a pessoa chamar ela logo de hipócrita e dizer que ela, chama ela de outra coisa, incrédulo, duro de coração, né? Se você chamar ele de circunciso, ela nem sabe o que é isso. Mas o que nós temos é o que nos foi dado. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Versículo 14, amém? Então o conteúdo que nós saímos daqui para oferecer é a palavra que nós temos recebido do Senhor, a palavra do reino de Deus, amém? Se você não sabe o que dizer para as pessoas lá fora, você pega a primeira pregação de Jesus e você leva a primeira pregação de Jesus, que é o Sermão do Monte, de Mateus 5 até o 7. Mateus capítulo 5 a 7, tem muita coisa ali para você falar, amém? Como é que eu posso saber se eu estou saindo nesse amor? Versículo 15 diz que nós somos guardados por Deus. Quando nós saímos para servir a Deus no mundo, a proteção dele nos acompanha. Ele vai conosco, ele não nos deixa ir sozinhos. Ele vai amparando a gente, ele vai inspirando a nossa fala, ele vai nos conduzindo com quem nós vamos falar. Quando você sai com o folheto na mão, muitas vezes quem faz isso sabe. Deus, ele fala ao seu coração a pessoa que você precisa gastar mais tempo. Outras que você só entrega, fala onde é a igreja, faz um convite, mas tem algumas pessoas que o Espírito Santo diz: para essa pessoa, fala com essa pessoa. Aí quando você para a pessoa e obedece Deus, Deus vai lhe mostrar que aquela pessoa estava precisando ouvir a palavra dele. É assim que funciona, irmão. Mas só vai entender isso quem faz. Só vai entender isso quem faz. É desse jeito que funciona. Mas ele vai nos guardar. Ontem vocês estavam na Vila Verde e Laranjeiras, né? Momentos difíceis, locais difíceis, mas quando nós saímos para pregar o Evangelho, a presença do Senhor vai acompanhando os nossos passos, vai dirigindo. Eu peço que o Senhor os guarde do maligno, eu peço que o Senhor os guarde do mal. Versículo 16, ele fala, além da proteção e da capacidade, ele fala da identidade. Eles não são do mundo. Então quando você sai por aquelas portas depois da oração final, você sai com uma identidade, você recebe a palavra de Deus no culto, você recebe a repreensão do Senhor pela palavra, e você sai daqui
com uma identidade. Você pertence a essa palavra, você pertence a um reino que lhe foi pregado. E quando você sai como representante desse reino. Você sai com uma identidade. Eles não são do mundo. Eles vão sair para servir a Deus no mundo, mas eles não pertencem mais lá. Eles pertencem ao reino. Então é essa identidade que lhe move. É na autoridade desse reino que você sai. Sai para ser mãe, sai para ser um chefe de família, sai para ser filho, sai para ser um bom empregado, sai para o seu trabalho e você vai servir a Deus lá, dando testemunho. Você sai para ir na feira, você sai para ir no banco, você sai para servir a Deus no mundo, algumas vezes de maneira silenciosa e algumas vezes proclamadora com palavras. Mas sempre que você sai para servir a Deus. Amém? Você sai como agente do reino de Deus. Não agente secreto, agente exposto mesmo, com crachá e tudo. Versículo 17 fala da nossa autenticidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa santificação não está no estereótipo, na roupa que você veste, no tipo de cabelo que você tem, não. A santidade está na palavra que está dentro de você. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Você vai encontrar pessoas que chegaram no Evangelho depois de uma vida totalmente pregressa e atribulada na vida, no mundo, e você vai ver essa pessoa chegar perto de você ou chegar numa rua cheio de tatuagem, cheio de loucura, com estereótipo, que você vai dizer assim, não, essa pessoa não... Mas ela vai chegar e vai pregar o Evangelho com toda a essência. Por quê? Porque Deus trouxe ela do mundão, do jeito que ele era. Então não se prenda ao estereotipo da pessoa. Se prenda à santificação que a palavra produz na vida dele e na sua. Há pessoas que usam calça comprida, camisa de manga comprida, tudo direitinho, gravata e paletó, mas não carregam a essência do Evangelho e a santificação da palavra na vida. O que caracteriza a autenticidade da sua pregação é a verdade do Evangelho que habita em você. Salmo 51:6. Deus se agrada da verdade do íntimo. É disso que ele se agrada. Amém? E no versículo 18 é a missão de amor. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos enviei ao mundo. Então é a partir disso que você vai perceber que você está baseado no amor de Deus, né? Abra sua Bíblia em 1 João, é Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Você vai ter assim os primeiros embates de Jesus. A maneira como Jesus pregava, a maneira como Jesus evangelizava. Nós vamos perceber o quanto ele era firme nas suas proposições, mas a maneira também que ele olhava com candura, com amor, com misericórdia para as pessoas. Então, quando nós vamos evangelizar, nós vamos com a firmeza do Evangelho. Você não vai negociar nada, nenhuma verdade do Evangelho pode ser negociada, mas você vai usar o amor e a misericórdia para falar com essas pessoas. Se ela lhe ouvir, amém. Se ela não lhe ouvir, amém do mesmo jeito. Você precisa ser obediente à palavra do Senhor e ao mandato dele, apenas isso. Deixe que o restante ele faz. Veja Marcos capítulo 12. Veja a partir do versículo 28. Quem achou? O primeiro embate de Jesus aqui, um dos primeiros deles, é com escribas. Um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Jesus estava discutindo com os saduceus e
e fariseus com relação a tributo, a oferta, a dízimo. Vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba falou: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Qual o problema aqui? O problema aqui é que esse escriba era muito bem preparado, muito inteligente, e Jesus reconheceu o quanto ele era capacitado, o quanto ele havia recebido a palavra e guardado a palavra. Qual era o problema aqui? É que apesar de todo o conhecimento que havia nele, ele só estava perto do reino de Deus. Esse era o problema. E Jesus disse a ele: não estás longe do reino. Mas Jesus não disse para ele: você já está no reino. Você está perto. E isso é um problema. Nós estarmos perto do reino e não inseridos no reino. Isso é um problema. Porque às vezes o fato de nós conhecermos Bíblia, nós sabermos evangelizar, nós sabermos pregar, nós sabemos fazer algumas coisas dentro do reino de Deus, nós achamos que já estamos no reino. Esse caboclo aqui sabia muita coisa, mas ele não estava no reino, ele estava perto. Conhecer não é a mesma coisa que ser. A palavra do Senhor diz que nós podemos nos tornar mentirosos quando nós dizemos que amamos, dizemos que odiamos uma pessoa que nós vemos e dizemos que amamos a um Deus que nós não vemos. Mas como é que pode ser isso? Você pode amar um Deus que você não vê? Como é que pode ter uma contradição dessa? Você pode dizer que ama o outro, que se importa com o outro. Você está vendo a situação dele? Está vendo a necessidade do amor de Deus na vida dele? Aí você não faz nada, mas você diz que ama um Deus que você não vê. Ele aponta a contradição. 1 João capítulo 4. Hoje não. Isso pode, mas não deve. Isso pode acontecer, tanto que acontece, né? A pessoa dizer assim: eu suporto fulano, mas eu não amo ele, né? Nós vamos entender pela palavra do Senhor que é possível você não concordar com a pessoa, mas amá-la, né? Mas o fato de você não concordar com a pessoa não significa que você vai apenas suportá-la. O fato de você não concordar com a pessoa, você tem a obrigação de amar a ela. Como cristão, você tem a obrigação de amar, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas é muito boa a sua colocação. Somos amados por esse amor. Sabe por que não é inconsistente isso, Mauricéia? Porque quando eu digo que só suporto a pessoa, eu estou dando uma legalidade, eu estou desconstruindo a palavra do Senhor, porque pela minha lógica, Deus também não poderia me amar. Ele tinha que só me suportar. Só que, se o fato de Deus me suportar, eu já estava condenado ao inferno. Se Deus não me amasse,
eu ainda estava condenado ao inferno. Então, se Deus apenas me suportasse, eu continuaria perdido. Só que o fato de o amor que me resgatou e me fez filho é o mesmo que me autoriza a ir na missão da mesma forma. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, se eu sou resgatado por esse amor, eu não posso ir até uma outra pessoa sem esse amor, porque a missão está errada. Por isso que isso acontece, mas é errado, porque a essência do amor que me resgata não me faz nada diferente do outro. Então, por que o outro eu só vou suportar? O outro eu tenho que amar, porque eu fui amado com o mesmo amor. O mesmo amor que resgatou você foi o mesmo amor que me resgatou. Então eu não posso só lhe suportar, eu tenho que lhe amar, porque é o mesmo amor. Porque senão eu vou estar fora da missão do reino, e eu vou ficar muito parecido com esse escriba. Esse escriba conhecia tudo, mas ele estava só perto do reino. Não estás longe do reino. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Tão perto, mas tão longe. Você consegue perceber uma desgraça dessa? Tão perto, mas tão longe. Amar mais uns? Vamos ver aqui. É uma coisa boa. Como é que eu vou saber se eu vou sair por essa porta aqui com o amor do Senhor? Porque entra essa questão do suportar da Mauricéia, entra essa questão do gostar que você está colocando. Eu gosto mais de um do que dos outros. É porque a nossa língua, ela tem a língua portuguesa tem essa ampla significância das coisas. Uma palavra só dá um mundo de significado. A palavra amor, no hebraico e no grego, tem pelo menos 4 vertentes. Como é que eu posso saber que quando eu passo por aquelas portas para falar do amor de Deus, eu vou estar usando o amor correto? Eu preciso conhecer esses amores. O primeiro amor que a palavra do Senhor traz é o amor filéu. Filéu, da amizade, do gostar. E esse gostar tem muito a ver com afinidade. Então você torce Fortaleza, eu torço Fortaleza, então eu gosto de você porque você torce Fortaleza. E eu converso com muita gente, e eu converso com várias pessoas sem nem conhecer essas pessoas. Mas por quê? Porque nós temos uma afinidade, uma amizade. E essa afinidade é por conta de um sentimento por um clube. Mas a gente nem se conhece. Entendeu? Isso é o filéu. Uma questão circunstancial, você gosta do outro. Porque eu gosto da mesma banda, porque eu gosto do mesmo tipo de música, porque eu gosto do mesmo tipo de cabelo, porque eu gosto do mesmo tipo de roupa, porque eu gosto do mesmo tipo... Afinidades. Você faz amizades, é o amor filéu. Amizade, afinidade, as coisas em comum. Por que isso não é o amor de Deus? Por que eu não posso evangelizar baseado nesse amor? Porque o amor que me amou não tinha nada comigo. O que Deus viu é pecado. Não havia nada com ele. Então, o filéu na amizade, do gostar. Eu gosto, eu vou. Eu não gosto, eu não vou. Eu não gosto dessas pessoas, eu posso entregar um folheto. Ah, não gosto dessas pessoas, eu não vou nem lá. Isso não é o amor de Deus. Porque o amor filéu é da afinidade. Se eu não tenho afinidade com essa pessoa, eu não vou nem lá. Não pode ser esse amor que vai nos pautar. Esse amor para evangelização não serve. Que é o filéu, da afinidade, da amizade. Não é. Não foi esse amor que me resgatou. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo
nós ainda pecadores, totalmente diferente dele, totalmente fora da essência dele, mas mesmo assim ele demonstrou amor morrendo por mim. Totalmente diferente, mas ele amou. Então como é que eu vou sair pelaquela porta ali? Encontrar o meu diferente, encontrar as pessoas que são totalmente diferentes de mim, que têm um gosto diferente de mim, que vivem diferente de mim, que não conhecem o evangelho como eu conheço, que não conhecem Jesus como eu conheço, mas eu vou falar com elas e pregar o evangelho para elas por causa do amor que me resgatou, não por causa do filéu, não por causa de amizade. Amém? Está entendido aí? Porque eu gostar não dá certo? Então precisa ficar claro isso. O outro jeito de amor que a Bíblia fala é o estorger. O amor estorger, ou estorge, né? Esse amor fala de um amor familiar, sabe, que nós podemos ter. A terceira manifestação de amor que a Bíblia traz é na palavra eros. É de onde vem a palavra erotismo, erótico. Significa desejo, ambição, né? Atração, o apaixonar-se, é paixão. Aí vem de apaixonar, de ter interesse sexual, de ter atração física. Vem dessa palavra eros, é um tipo de amor, eros, de onde vem a palavra erótico. Não é esse tipo de amor que vai nos levar a evangelizar. Às vezes a pessoa quer evangelizar só as meninas que são bonitinhas, ou as meninas só querem entregar folheto para o rapaz que é bonitinho. A atração física não é um bom mote para você evangelizar, para você ir fazer missão. Não é. Porque a palavra de Deus diz, lá no Sermão do Monte capítulo 5, diz que nós podemos pecar só pelo fato de desejar uma atração física, e nos chama de adúlteros só o olhar. Então esse amor erótico, esse amor da paixão, do apaixonar-se, do desejo, da atração física, não é boa coisa para você evangelizar. Não, eu vou para aquela igreja ali porque aquela igreja tem uns brotinhos, meninos são tudo bonitinho. Não é uma boa opção para você vir para a igreja. Ou você, não, eu vou evangelizar ali porque aquele grupo de meninas ali tem só brotinho massa. Não, isso não é uma boa moção para você evangelizar. Não é. Tá bom? Nada disso. Por que eu não posso ir evangelizar dessa forma? Porque Deus não viu nada em bom na gente para se apaixonar pela gente. Deus não viu nada legal na gente para poder ter uma afeição pela gente. Não. Ele só viu miséria. Então se fosse por isso, ele não teria que ter vindo do céu. Então isso não é boa razão. Uma boa razão é o amor ágape. É o amor ágape, que é o amor incondicional. É aquele que não quer saber de nada, não quer saber quem é, não quer saber o que fez, não quer saber o que tem, não quer saber de onde vem, não quer saber nada, apenas decidiu amar. Esse é o amor incondicional, esse é o amor ágape, esse é o amor expressado por Deus, que olhou para a nossa miséria, que independente de quem nós éramos, do que nós tínhamos feito, da onde nós vínhamos, Ele resolveu, Ele decidiu nos amar, independente das circunstâncias. É esse o amor ágape que nós temos que nutrir a nossa vida, porque nós somos salvos por Ele. E Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então foi esse amor que enviou Jesus aqui, um amor que não queria saber das nossas condições. Nos amou, nos resgatou, e é esse mesmo amor, agora eu também vos envio, na mesma missão, no mesmo amor. Então nós temos que usar este mesmo amor, nos nutrir desse mesmo amor, nos alimentar desse mesmo amor, para nós sairmos daqui depois da oração final, para servir ao Senhor no mundo. É esse amor que guia os relacionamentos. É o mesmo amor que ele diz que o marido tem que ter pela sua mulher.
como Cristo amou a igreja. Aí ferra o homem, né? Aí bota um fardo desse tamanho na vida do homem. Por quê? Porque você vai ter que amar a sua esposa com os defeitos dela, com as fraquezas dela, com os pecados dela, com as dificuldades dela, porque Deus viu as suas dificuldades, seus pecados, incertezas, fraquezas, coisas horríveis, e lhe amou. E está lá o mandamento: o homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Não é forte isso? Pois é, quem está solteiro, aprenda. E quem está casado, ame. Vigia na terra, né? Presta atenção, porque o que você está recebendo aqui é palavra de Deus. Eu não estou citando nenhum filósofo para você. Eu não estou citando ninguém aqui da academia para você. Aqui nós só estamos citando versículos que a palavra do Senhor está dizendo para você. Quer dizer, o que você tiver de dificuldade é com a palavra de Deus, não é comigo. Eu só estou dando um recado. Amém? Só estou dando um recado. Por que isso é importante? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5. Saber que nós temos que sair daqui amparados e baseados, alicerçados no amor ágape, no amor incondicional, vai nos fazer o evangelismo e a obra de Deus na vontade de Deus. E quando nós saímos para fazer a obra de Deus na vontade de Deus, Deus cuida de tudo. Agora não queira sair para fazer de qualquer jeito, na sua vontade, do seu jeito. Aí você não vai estar amparado. Aí essa capacidade, eu lhes dei a palavra, não vai estar. A proteção não vai estar. Você vai estar desprotegido, desguarnecido. Por quê? Porque você não está amparado na palavra. Você não vai estar amparado no amor de Deus. E aí? Você vai querer que Deus assine embaixo do seu jeito? Não, Ele não vai assinar embaixo do seu jeito, não. Tem que ser do jeito dele para ele assinar embaixo. Quem pode ler o versículo 11 de 1 João 5? Essa vida está no seu Filho. Deus nos deu vida eterna e só lhe deu vida eterna por causa de Jesus. E você só tem o conteúdo do reino de Deus por causa de Jesus. E quando você sair por aquelas portas, você vai falar de Jesus. O conteúdo da pregação da igreja é Jesus. Não é só doutrina preferida, não é o rótulo da sua igreja, não é o que sua igreja faz ou o que deixa de fazer. Ele será salvo ou ela será salva por causa de Jesus, porque essa vida eterna está em Jesus. Quem pode ler o versículo 12? Então, se você não tem Jesus, você vai repartir o quê? Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem, não tem vida. Você vai repartir o quê? É por isso que quando a pessoa vai evangelizar, ela volta mais influenciada pelo mundo do que influencia lá fora. Aí quando você pensa que não, a pessoa que estava com o folheto na mão está toda desmantelada aqui fora. Por quê? Pai, fulano de tal estava tão bem, fulano de tal estava tão empolgado, fulano de tal estava tão animado, olha como é que ele está agora. Por quê? Porque você precisa levar a vida de Cristo que está em você. Porque quem tem um Filho de Deus tem a vida. Não dá para ir de qualquer jeito desmantelado. Você tem que ir baseado no amor de Cristo. Amém? Porque senão a gente corre um risco muito grande. Qual é o risco? O risco está lá em Mateus 7. Vai para lá, Mateus 7.
Nós não podemos estar tão perto e tão longe. Não podemos. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Esse escriba estava tão perto, não estás longe, mas também não estava longe. Tão perto e tão longe. Mateus 7, quem pode ler o versículo 21? Isto era para nos deixar muito alertas, porque se após a oração final, eu não saio por aquelas portas com o intuito de servir a Deus no mundo, eu estou encaixado bem aqui nesse versículo. Pensa no terror. Porque aqui dentro eu estou lendo a palavra de Deus, aqui dentro eu estou orando ao Senhor, aqui dentro eu estou louvando ao Senhor. Eu estou dizendo Senhor, 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 Senhor na oração, Senhor, Senhor na canção, Senhor, Senhor em tudo. Mas ele está dizendo aqui que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí? Pensa nas ureias ardendo e no coração acelerado, para poder consertar o processo, para poder alinhar a coisa com Deus. Quem pode ler o versículo 22? Então você que é muito espiritual, você que é uma pessoa engajada na obra do Senhor, e você que pega demônio pelos cabelos e sacode, e é o bichão, e é do reteté, e é a pessoa mais empolgada do mundo, preste atenção como você está fazendo isso, porque o que a palavra do Senhor diz para nós aqui em João 17, é que nós somos santificados na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu corro o risco de fazer tudo isso aqui, mas não estar santificado na verdade. Irmãos, nós temos que ler a palavra do Senhor com cuidado, para extrair dela todo o néctar